Nosso evangelho de hoje é Lucas 9, de 28b a 36, hoje dia da festa da transfiguração do Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Quando nos deparamos com o texto da transfiguração do Senhor, contemplamos uma altíssima teologia reveladora da verdade sobre Jesus Cristo, sua missão e condição e o futuro para todos aqueles que se fizerem discípulos dele. Em poucas palavras, o autor mostra quem é Jesus, o que lhe sucederá, a importância dele para a Igreja e para o mundo, e sua vitória sobre o medo, a desconfiança, a tristeza e a fraqueza que assombram seus discípulos. Além disso, oferece aos apóstolos consolo diante dos desafios e aponta para um verdadeiro discipulado. Pedro, Tiago e João estão tendo uma antecipação ou uma antecipada experiência do paraíso, a fim de não fracassarem quando tiverem que enfrentar a paixão e morte de Jesus, bem como o entendimento das consequências também na vida deles, na condição de discípulos do crucificado. Segundo Lucas, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Esse dado é muito significativo. Jesus subiu a montanha para rezar. Trata-se de uma realidade dele. Em tudo Jesus orava. Toda sua existência foi sempre um existir oracional. Por meio dessa vida de oração, confiança, Jesus permanecia na intimidade de Deus e na clareza de sua missão, bem como do modo como deveria realizá-la. Apesar de colocar toda a sua existência a favor da salvação, ensinando e amando, teve de enfrentar rejeições. Do ponto de vista da lógica mundana, ele enfrentou fracassos sinalizados pelas rejeições e abandonos. Muitos já não queriam escutá-lo, já não o viam mais com capacidade para libertar Israel, não o entendiam no modo de agir como Messias. Em outras palavras, ele já não cabia mais nas expectativas de muitos. Diante disso, Jesus, então, sobe a montanha para orar. Em oração, ele mudou de aspecto. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira
sobre a terra poderia alvejar, diz a palavra. Em Lucas, esse mudar de aspecto no lugar de transfiguração mostra de forma esplendorosa a glória desabrochada da união com Deus. Ora, Jesus é todo para o Pai, o que significa que toda a sua vida será uma manifestação dessa unidade eterna e no tempo. Também Moisés ficava com o rosto brilhante depois de se encontrar com Deus. Basta conferir Êxodo 34, de 29 a 35, revelando assim que todo aquele que se volta para o Senhor sofre uma verdadeira mudança. No caso de Jesus, a unidade com Deus é antes de tudo eterna, depois, por motivo da encarnação, temporal, o que supera em tudo todo tipo de intimidade com Deus. Além desse dado de mudança de aspecto, aqui também se encontra um sinal claro da ressurreição, justamente indicado pelo sinal do brilho no rosto de Jesus e em suas vestes. A morte não será o fim. Essa é uma demonstração de consolo, confiança e incentivo para os discípulos que estavam apavorados, com medo. Cristo já havia dito antes que os líderes do Sinédrio o matariam, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Mateus 16, 21, Marcos 8, 31, Lucas 9, 22. Também fala com referência ao templo, que destruído seria reconstruído em 3 dias. João 2,19. A glória da cabeça também será para o corpo. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Esse quadro revela a centralidade de Jesus e, ao mesmo tempo, aquele para o qual tudo converge e se realiza. Cristo como a plenitude da lei e da profecia, isto é, das Escrituras. Moisés é o indicador da lei, Elias da profecia. Ambos são colocados voltados para Jesus e em diálogo com este. Sinal de que não se pode abdicar do Antigo Testamento, que constitui a realidade da promessa, da preparação para a chegada do Messias. Segundo Lucas, eles conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Tratavam do êxodo de Jesus, de sua passagem deste mundo para o Pai. Por sua vez, sendo Cristo a chave de interpretação de todas as Escrituras sagradas, além de ser o centro, a luz, o entendimento e também a realização de toda a palavra de Deus, mesmo assim, apresentando-se como a palavra da salvação, preparava-se para a Páscoa definitiva. Mestre, reage Pedro, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. De fato, era muito bom permanecer ali, contemplar esse grande mistério, mas não era esse o objetivo da transfiguração. Até porque muito mais do que isso, eles vão ter depois da morte, permanecendo firmes como autênticos discípulos. Não é possível atingir a ressurreição sem antes enfrentar a entrega de si mesmo e a morte. Além disso, Pedro e os demais não estavam entendendo não somente o mistério, mas também a necessidade de serem encorajados, mergulhados nesse mistério para decididamente enfrentarem a cruz. Não somente em Jesus, mas também na vida deles, em fidelidade, confiança e amor, na esperança da ressurreição. Era necessário conhecer mais profundamente o Mestre, mas para isso deveriam caminhar com ele até sua entrega total na cruz. Nesse ambiente teofânico, marcado inclusivamente pelo sinal da presença de Deus, a Shekinah, simbolizada pela nuvem, vem a revelação de que Jesus é o Filho, que diz também o Salmo 2,7, um rei declarado filho, o rei
que entregará sua vida, também o servo e a palavra absoluta do Pai. Os discípulos são convidados ao Shema, a escuta da verdade sobre Deus e seus ensinamentos, o cumprimento de Deuteronômio 6,4. Shema Israel, escuta Israel. Pois bem, a questão é, os discípulos estavam entendendo tudo isso? A resposta é negativa. Lucas acrescenta que eles dormiram como sinal da incompreensibilidade deles. De fato, eles só vão poder entender esse mistério depois da ressurreição. No momento, Pedro, por exemplo, pensava na construção de tendas, talvez por acreditar que ali já seria o cume de tudo, talvez como sinal posto por Lucas de que pensar dessa forma é deixar-se conduzir pela própria satisfação ou não se prontificar para a missão, que exige caminhar sempre. A tenda indica um querer esbarrar, contrário ao ir sempre do Mestre. Deus se faz presente sobre eles. Biblicamente falando, as nuvens sinalizam para a presença do Altíssimo, que a eles deu o entendimento sobre o que viria a acontecer. A reação deles não poderia ser de outro modo. Sempre que há uma teofania, o medo se apodera dos presentes. Nesse caso, além da presença de Deus, o que também provocou o medo neles foi justamente o entendimento sobre a futura vida de sofrimento, tendo de enfrentar como discípulos o que se sucederá ao Mestre Jesus. O que fazer então? O Pai lhes ensina que devem escutar seu Filho amado, o eleito, o servo, que cumpre toda a lei e as profecias, aquele para o qual a primeira aliança se voltou, aquele que é justamente o querer do Pai. Não devem seguir outras vozes, mas tão somente escutar seu Filho, a palavra que se fez carne. Essa grande verdade só pode ser revelada mediante a ressurreição. A clareza da fé não seria possível antes da vitória sobre a morte, o maligno e o pecado de modo geral. Certamente havia ao lado do medo o vislumbre, mas não certeza, entrega total. Interessante aqui, justamente um pagão aos pés da cruz, é o que vemos mais tarde, dirá que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. De fato, eles nem sequer entendiam o significado de ressurreição dos mortos, na forma como Jesus a concebia. Depois dessa grande experiência, os discípulos são convidados à missão com mais maturidade na fé cristã, a fim de que todos possam conquistar o futuro glorioso de Deus, a comunhão com o próprio Senhor por toda a vida. A missão dará frutos por causa da presença de Jesus no meio deles, porque, como diz o texto, Jesus desce com eles. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.